e tome confusão. Depois tem mais. O homem chega e já desfaz a natureza, tira a gente, põe represa, diz que tudo vai mudar. O São Francisco lá pra cima da Bahia diz que dia menos dia vai subir bem devagar. E passo a passo vai cumprindo a profecia do beato que dizia que o sertão ia alagar. E o sertão vai virar mar e dá no coração o medo que algum dia o mar também vire sertão. Todo sábado, Serginho Groisman te faz companhia até altas horas. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Frimeza. Há 45 anos, quem experimenta, recomenda. 7h13, ótima noite para você. DT2 no ar, imagens ao vivo aqui de Mogi das Cruzes. Noite relativamente com tempo agradável, chuva em alguns cantos da cidade, também da região. Hoje o dia não esquentou muito, né? Amanhã o frio continua por aqui. Atenção, a quantidade de chuva deve aumentar nessa quarta-feira aqui na região. Daqui a pouco a gente vê os detalhes da previsão do tempo. Hoje o Alto Tietê completa 21 dias sem registrar mortes por causa da Covid-19. Falando ainda sobre saúde, o Ministério da Saúde vacina até o final do mês contra a poliomielite. Essa campanha foi prorrogada porque menos de 40% do público-alvo foi vacinado. E pelo terceiro mês seguido, o setor de serviços teve alta. O IBGE divulgou hoje o desempenho de junho para julho. O resultado foi positivo, uma alta de 1,1%. Falando inclusive sobre esse assunto, o grupo de transportes foi o que mais influenciou o desempenho positivo do setor de serviços em julho desse ano. Na sequência, vem serviços de informação e comunicação, destaque especial para a área de tecnologia e os prestados às famílias. O DT2 conversou com quem trabalha no ramo da alimentação aqui na região e por aqui os resultados também foram e estão positivos. Pelo menos a cada 15 dias, o seu Ayrton tem um compromisso muito importante. Mas a pizza, eu adoro uma pizza, viu? A esfirra fica para um segundo plano. Este movimento de volta aos restaurantes apareceu nos números divulgados hoje pelo IBGE sobre o setor de serviços. Dos grupos pesquisados, o de alojamento e alimentação teve alta de 2% de junho para julho no país. A Regiane tem acompanhado esses números. Ela é dona de um restaurante em Mogi das Cruzes. Já faz uns 2 meses que já deu uma boa aquecida. Hoje já tem bastante procura para estar fazendo aniversário, confraternizações aqui está tendo bastante procura. A Associação Brasileira de Bares e Restaurantes aposta num crescimento de 5% no faturamento nos próximos meses. Em ano de Copa do Mundo, o Alexandre e o sócio decidiram apostar no Mundial para atrair clientes. O ano de Copa deixa a gente muito, assim, uma expectativa bem grande, mas também com a apreensão que, como a praça aqui, quem é de Mogi sabe que fica um furdunço enorme. E aí a gente está agora, como a gente abriu agora há pouco tempo, então estamos estudando o que podemos fazer, se vamos fazer um telão para passar os jogos ao vivo, para quem está de fora poder assistir também. E o planejamento para novembro já começou. A ideia é contratar mais gente. Nós começamos com uma funcionária fixa, mas estamos já contratando outro fixo para estar ajudando. Porque bar você sabe como é que funciona, dia de semana o movimento é baixo e tal. E aí quando chega quinta, sexta e sábado, a gente já tem aquele 2 freelance que vem e ajuda a gente no dia a dia, sabe? Mas fixo a contratar mesmo são 2. Contratar também está nos planos da Regiane, que a gente viu no início da reportagem. Para ajudar, principalmente aqui no salão, né? Que agora como tal voltou o movimento dos clientes no salão, então o fluxo a demanda para ter mais garçom vai ser necessário. A gente está com o quadro de funcionários aberto, fazendo várias entrevistas. Estou com vaga de ajudante de cozinha, de esfirreiro, de garçom e atendente.
O grupo de serviços prestados às famílias registrou o 5º mês seguido agora com esse resultado, soma quase 10% no total, mas ainda está um pouquinho abaixo do nível pré-pandemia. Vamos falar mais sobre esse assunto? Alberto Azental, economista da FGV, está aqui para falar com a gente. Professor, boa noite. Obrigado pela participação com a gente por aqui. Vou pegar esse gancho do otimismo no final da reportagem que a gente viu. Expectativa de novas contratações até o final do ano. O senhor acredita que, de fato, a gente vai conseguir, o setor de serviços vai conseguir trilhar esse caminho? Boa noite, Cássio. Boa noite a todos. Eu acredito que sim, porque, na verdade, é um momento da economia. Quando você fala dos serviços prestados às famílias, ele já cresceu 31% nos últimos 12 meses e a tendência é continuar crescendo. As famílias, elas estão recuperando o emprego, a economia está voltando a crescer, o desemprego está caindo e a gente tem alguns eventos importantes até o final do ano. Professor, vamos ampliar um pouquinho essa análise. A gente tem aí o desempenho de um setor, serviços. É um setor que tem aí algumas características, por exemplo, de contratar mais rapidamente comparado ao setor da indústria, por exemplo. Automaticamente a economia gira, ou seja, gera um impacto no comércio. Estamos aí, outubro, está na cara do gol, uma data importante para o comércio. O comércio pode sentir esse desempenho positivo agora? Com certeza vai sentir, porque uma vaga de serviço, ela é uma vaga que precisa de muito menor investimento se comparado com aquela vaga da indústria. A indústria, você precisa montar uma indústria, ter equipamentos que são muito caros. E o serviço, de uma forma muito mais simples, você pode abrir vagas. E a economia, ela já vem nesse crescendo faz tempo. A taxa de desemprego vem caindo, tem mais dinheiro na economia e a gente ainda tem a Copa do Mundo e isso vai ser um fator positivo. Pega gancho nessa questão do desemprego que o senhor citou. A gente está conseguindo diminuir essa questão, mas tem muita gente fora do mercado de trabalho ainda. Quando olha para, por exemplo, o setor de serviços indo bem, com bom resultado, seria um sinal, por exemplo, para quem está assistindo agora, desempregado, a buscar uma qualificação, ficar de olho, talvez, nesse mercado, mesmo que não seja a área de formação? Com certeza, porque a gente tem pela frente Copa, a gente tem pela frente Black Friday, a gente tem pela frente Natal. Então você tem eventos importantes que sim vão movimentar a economia. Outro ponto que chamou bastante atenção com os dados de hoje é a área de tecnologia. A gente falou disso no comecinho da pandemia, há mais ou menos 2 anos, que era um setor que iria despontar. Perdeu um pouco o fôlego, mas agora veio e deu uma espichada. O pessoal que também está buscando qualificação agora pode olhar com bons olhos para esse setor? Tem espaço para todo mundo? Tem. O que você deve olhar, principalmente, os 2 setores que mais cresceram foi aquele voltado às famílias, que elas voltaram a consumir, e o de transportes. No caso de transportes e logística é super importante porque movimenta a economia como um todo. E esse é um indicativo importante de que a economia como um todo está melhorando. Agora, a tecnologia em si tem alguns setores específicos que não cresceram tanto e outros sim. Então tem que estar atento se é telefonia, se é assinatura de TV, quer dizer, qual a tecnologia que está envolvida. E geralmente é um setor também que requer um tempo maior de preparação, né, professor? Por exemplo, tecnologia, às vezes um curso de 2, no mínimo, ou máximo 4 anos. Às vezes é bom ter um planejamento agora, pensando em não entrar no mercado de trabalho agora, mas talvez futuramente. Você acessar um cargo, um emprego no mercado de tecnologia não é tão simples que nem um serviço geral, limpeza ou restaurante. Ele é muito mais específico, mas ele também vem crescendo. Professor, obrigado pela participação com a gente, viu? Boa noite, até a próxima. Boa noite, obrigado. Vamos para o intervalo? No próximo bloco a gente fala o detalhe da previsão do tempo. Vai vir chuva por aí, gente? Eu explico daqui a pouquinho. A gente vai ver também como é que foi o dia de compromissos dos candidatos ao governo de São Paulo. Histórias também de quem se apaixonou por um modelo tradicional aqui no Brasil. Tá aí, ó, o Fusca, clássico, né? 7h21, até já. Jantar dançante do Instituto Pro Mais Vida. Nesta quinta-feira, no Clube de Campo. Convites limitados. Garanta já o seu. Você é nosso convidado especial. Apoio TV Diário. Sou defensor da fé cristã, da inclusão da pessoa autista, da segurança da mulher, da vida e dos animais. Sempre abençoado por Deus, trouxe mais de 100 milhões de investimentos ao nosso estado. Para continuar, Davi Soares, deputado federal 4411. Como advogado e professor, quero defender o seu direito junto ao Congresso Nacional. Por isso, para deputado federal,
Vote Caio Santos 4441. O Brasil tem 33 milhões de pessoas passando fome. Mude essa realidade. Vote nas deputadas e deputadas do PSB, 40. A Baixada Santista e o Vale do Ribeira têm representante. E você sabe, aqui tem trabalho. Caio França, 40640. Olá, Marília e região. Vote certo. Vote no engenheiro Roberto Monteiro, 40670. A força do esporte pode salvar crianças e jovens das ruas e do aliciamento. Porque para Deus nada é impossível. Rodrigo AP, 40577. PSB 40. Sua carreira dos sonhos começa com a graduação UNG Univeritas Digital. Estude com mensalidades fixas, sem reajustes. Inscreva-se agora. De norte a sul, Suzano segue avançando. São mais de 90 quilômetros de asfalto novo no município, melhorando a mobilidade urbana em diversas ruas e avenidas. Já o Terminal Palmeiras vai ampliar a qualidade do transporte público no distrito. E Suzano agora tem o primeiro hospital de cirurgias do estado de São Paulo. Além disso, vem aí a nova UPA 24 horas no Jardim Revista. Onde tem ação, tem mais infraestrutura, qualidade de vida e saúde para todos. Prefeitura de Suzano. Qualidade e preço baixo, só a Liquida Piso tem. Eliane Porcelanato 1,20 por 1,20, R$ 189,90. Insepa Revestimento Glacial, R$ 39,99 à vista. Quando se fala em trabalho, a gente pensa 44,250. Tem atitude e tem coragem pra vencer. É quem vai fazer o nosso estado crescer. Ajude Milton Leite a ajudar você. Quando se fala em trabalho, a gente pensa 44,250. Do curso de eletricista no Senai de Bauru ao de piloto de caça da FAB, de engenheiro do ITA a astronauta da NASA. Marcos Pontes estudou a vida toda, mas a maior lição ele aprendeu em casa com a mãe ainda menino. Você pode ser tudo o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. E foi isso que eu fiz. Ele é um orgulho nacional. Marcos Pontes, 222. Danilo se envolveu com gente perigosa e quer dar um tempo do país. Que isso, Danilo? Eu tô reconstruindo a minha relação com meu filho e você quer sair fora? É isso? Mas Rebeca tem coisas importantes para resolver aqui. Não tem histórias que a Rebeca não conheceu a família dela? Hoje... Eu preciso descobrir alguma coisa sobre os meus pais. Cara e coragem. De volta contigo aqui no DT2, notícia boa, inclusive, o Alto Tietê não confirmou morte pela Covid nas últimas 24 horas. Chegamos a 21 dias sem registrar óbitos de moradores na região por conta da doença. O número total desde o início da pandemia permanece em 6.026, como você vê na tela. 24 horas, 20 novos casos, total 214.846. A nossa média móvel de casos hoje apresenta queda, vamos dar uma olhadinha se a gente conseguir trocar. Hoje ficou em 16, há 2 semanas em 27, queda de 40%. E a nossa média móvel de mortes hoje estável em 0, o mesmo número também de 2 semanas, né? Lá em 30 de agosto. Balanço completo, g1.com.br/TV Diário. Falando ainda sobre saúde, mas não muito bom, né? O Ministério da Saúde prorrogou até o final do mês vacinação contra a poliomielite. Essa campanha foi prorrogada porque, segundo o Ministério da Saúde, nem 40% do público-alvo, né, de crianças de 1 a 5 anos recebeu a vacina. Vamos falar um pouco mais sobre esse assunto com o médico sanitarista Sérgio Zanetta. Doutor, ótima noite. Acho que essa pergunta o senhor está cansado de responder. Preocupa e muito tudo isso, né? Sem dúvida. Muito boa noite. É um prazer estar aqui. Mas, realmente, essa é uma questão, a vacina contra a polio, que preocupa desde 2015. Que foi o último ano onde nós tivemos uma cobertura adequada da vacinação. De lá para cá, a cobertura tem caído e hoje é dramática. Isto é muito grave e pode fazer com que o país que já esteve livre da poliomielite venha a ter novos casos. O que aconteceu de lá para cá, professor? O pessoal relaxou, desacreditou? Olha, não é sem motivo que o último ano é 2015. O que aconteceu de 2016 para cá
é que se sucederam ministérios da saúde pouco técnicos. E nós não tivemos grandes campanhas nacionais e a manutenção da organização do Programa Nacional de Imunização. Isso fez com que houvesse uma queda consistente da vacinação, que se agravou com a pandemia, mas já vinha desde 2016. O trabalho técnico da área da saúde pública é muito difícil de construir e muito fácil de ser complicado ou comprometido. Basicamente, isso que aconteceu para a queda vacinal. Doutor, vamos lá. Cabe também ao nosso papel quanto imprensa propagar a informação, fazer a informação que vocês estudam, vocês têm trabalho de detalhar até quem está em casa. Vamos lá, reforçar a importância da vacinação. Parece bobo, em pleno 2022 a gente tem que parar para falar disso. Mas é uma vacina tão simples e tão importante que, né, custa nada reforçar. Olha, essa foi uma vacina que teve um papel decisivo. Nós não temos mais casos de poliomielite que são dramáticos. Nós temos alguns adultos mais velhos, na faixa dos 60 anos, com a doença ainda. Agora, começamos a ter alguns casos na Ásia Central, e nós temos, a Organização Mundial de Saúde já informou isso, e em Nova York, um adulto com poliomielite. Então, nós temos a circulação de vírus selvagem. E, infelizmente, dada essa baixa de cobertura de 2016 para cá, eu estimo por volta de 8 milhões de crianças de 0 a 7 anos sem cobertura vacinal adequada de poliomielite. Portanto, qualquer viajante que trouxer um vírus selvagem encontrará pessoas suscetíveis. É simples se proteger com essa vacina, que é muito efetiva e segura. 3 doses aos 2, 4 e 6 meses com a vacina injetável, depois 2 reforços com a de gotinha. Então, é uma vacinação absolutamente segura. Agora, é necessário que as autoridades públicas, federais, estaduais e municipais cumpram com a obrigação de difundir informações. Há tantos recursos de publicidade. Nós vimos agora uma última campanha ainda muito fraca, mas é necessário investir mais na informação e na difusão de informações adequadas. Doutor, obrigado pela participação com a gente aqui, pelo alerta, viu? Boa noite para o senhor, até a próxima. Um abraço, obrigado eu. Valeu, boa noite. Mudar de assunto, perdão, vamos falar sobre eleições. A gente vai ver agora como é que foi o dia dos candidatos a governo de São Paulo. Fernando Haddad, do PT, visitou um dos bairros mais populosos da capital. No meio da manhã, Haddad caminhou pela região de Sapopemba, na zona leste de São Paulo. Na agenda de hoje, os seguranças tiveram trabalho para conter as pessoas que queriam chegar perto do candidato para tirar uma selfie. Numa padaria, parou para o clássico cafezinho, acompanhado da vice na chapa, Lúcia França, do PSB. Fernando Haddad prometeu, caso seja eleito, fazer o que chamou de transição ecológica, apoiando projetos que gerem menos poluentes. E citou como exemplo a tecnologia dos carros com motor híbrido flex, que usam o etanol e baterias autorrecarregáveis. Nós podemos substituir a indústria automobilística que deixou São Paulo por uma indústria automobilística que tenha compromisso com o meio ambiente. Isso também é transição ecológica. As fazendas de energia eólica e energia solar. Isso é transição ecológica. Muitas fazendas no interior de São Paulo com energia alternativa e sustentável. Fernando Haddad também defendeu os presídios federais como uma forma de combater as facções criminosas. No fim da caminhada, o candidato fez um discurso para os apoiadores. Haddad voltou a prometer que, se for escolhido governador, vai aumentar o salário mínimo paulista para R$ 1.580 e ainda zerar o ICMS que incide sobre a carne. Tarcísio de Freitas, do Republicanos, fez campanha em Sorocaba. Tarcísio de Freitas chegou no meio da manhã a Sorocaba, acompanhado do candidato à presidência pelo PL, Jair Bolsonaro. Eles foram recebidos por apoiadores no aeroporto. Em seguida, o candidato do Republicanos participou de uma motociata por ruas e avenidas da cidade. No calçadão da Praça Central, em frente à Catedral e perto de comércios, Tarcísio subiu em um trio elétrico. No discurso, agradeceu o apoio e pediu votos. Depois, em carro aberto, percorreu outras ruas de Sorocaba e saudou a população.
Tarcísio de Freitas disse que, se for eleito governador, vai diminuir impostos para estimular a vinda de empresas para o estado e incentivar quem quer abrir o próprio negócio. Nós vamos trazer o emprego de volta para o estado de São Paulo, tornando o estado mais competitivo, aproveitando todo o potencial que nós temos, um estado que vai ser líder no mercado de crédito de carbono, vai ser líder no hidrogênio verde. A gente vai reduzir a carga tributária para trazer mais empresas para cá e, com isso, ter mais empregos. Crédito para o micro, para o pequeno produtor, para o pequeno empreendedor, que são esses que geram a maior quantidade de emprego, com a aval estatal, ou seja, a garantia vai ser dada pelo Estado. O candidato Tarcísio afirmou ainda que, se essas medidas forem colocadas em prática, caso vença nas urnas, irão reduzir as desigualdades regionais do estado. O candidato à reeleição Rodrigo Garcia, do PSDB, participou hoje de uma entrevista ao vivo no SP1, na sede da TV Globo. A entrevista completa, que está no G1, você pode assistir também na íntegra no Globoplay. Amanhã, Alan Severiano entrevista Fernando Haddad, do PT. O candidato Altino Júnior, do PSTU, fez campanha hoje na capital e na Grande São Paulo. Altino Júnior foi ao campus da PUC, em Perdizes, na zona oeste da capital. No pátio interno do prédio histórico, ele discursou para alunos e professores. Vamos junto na batalha, professores, estamos juntos na batalha e os estudantes também. E apresentou propostas para a educação, caso seja eleito. Para os colégios públicos, a gente precisa reduzir o número de alunos por sala de aula, garantir um salário adequado para os professores, um incentivo aos professores, parar com a categoria O, que é, na verdade, uma discriminação para diversos professores pagando menores salários, e com isso melhorar a qualidade do ensino. Altino também disse que, se vencer a eleição, vai lutar por mais participação de professores e dos próprios alunos na gestão do ensino. Precisa garantir um investimento na educação, valorizando os professores, a educação e também garantindo uma democracia nas universidades, mas também nas escolas públicas. O último compromisso do candidato do PSTU foi em Osasco, na Grande São Paulo. Altino conversou com trabalhadores e panfletou em frente a uma metalúrgica. O candidato Antônio Jorge, da Democracia Cristã, gravou hoje vídeos de campanha para as redes sociais e não teve compromissos públicos. Mudar de assunto, quarta-feira deve ser chuvosa em toda a nossa região. Diferente de hoje, amanhã não vai ter abertura para sol, tá? A chuva, inclusive, vem a qualquer hora do dia. Os meteorologistas esperam 25 milímetros de chuva. Por enquanto, não há alerta para temporais. Esse volume ele deve vir espaçado ao longo do dia. Aqui em Mogi das Cruzes, você vê comigo, a mínima prevista é de 14 graus. É a mesma também prevista para Itaquaquecetuba. A máxima pode chegar aos 19 em Suzano e 20 graus em Salesópolis e Arujá. Uma pergunta para você, quanto é que vale a paixão por um Fusca? Para um grupo aqui do Alto Tietê com modelos dos mais variados, o preço é imensurável, porque vai muito além das cifras, envolve sentimento essa história. Brasileiro não é só um apaixonado por carro, tem um verdadeiro caso de amor quando se fala em poçante das antigas. Esse Fusca 1972 é cuidadosamente guiado pelo Douglas. De tanto ciúme, ele só sai de casa com o Boate Azul, como foi apelidado carinhosamente em ocasiões especiais. Para eventos mesmo, as reuniões do grupo, né? E algumas vezes para trabalho, quando precisa de alguma manutenção, precisa dar um trato na joia, né? Dar aquela lavada assim, caprichada mesmo, aí a gente acaba saindo com o veículo para dar um talento, né? Mas assim, na maior parte do tempo ele fica mais parado mesmo, por questão de desgaste e uso, né? Sai com outro carro ou de moto, mas o carro fica mais tempo parado, né? E foi paixão à primeira vista quando ele soube da venda do veículo. Hoje o ronco do motor soa como música para os ouvidos dele. Tanto gosto por esse carro levou esse grupo a fundar o Clube do Fusca em Mogi. Os cerca de 70 integrantes são de vários lugares do Alto Tietê. Tem que gostar, né? Não tem jeito. Isso é mais ou menos um hobby. Depois que você tem um, vai querer ter outro e não tem jeito, não. Não basta ter um, é preciso entender e muito dos modelos. Quem manda bem quando esse é o assunto é o Ellison, dono desse Fusca ano 77. Cada um tem uma particularidade, né? Uns gostam com teto solar, outros gostam do Fusca original, um gosta do tipo hatch look, né? Cada um tem um estilo. Cada um tem um gosto e é todo mundo junto. O Alexandre tem o modelo 81 e não fica por menos. O dele está na 6ª roupagem. Conhece bem a evolução desse veículo, até hoje um dos queridos do mundo automobilístico.
O Fusca deixou de ser um carro do uso do dia a dia, né? Ele se tornou uma ferramenta familiar, né? Como eu posso falar para você, ele é uma ferramenta que une as pessoas, tanto como grupo, família, né? E cada um tem seu gosto, cada um respeita o seu modo, o seu tipo do Fusca, né? E a gente, cada dia que passa, a gente vai melhorando e trazendo coisa nova aí pro pessoal. E diante dessas relíquias sobre 4 rodas, a resposta, se algum estaria à venda... Não, hoje ele não tem valor, hoje ele não estou negociando ele, não estou aberto para isso. Não tem valor, né? Já está com a gente há muitos anos, né? E, lógico, que oferece valores, tal, brinca, mas na verdade, assim, a maioria das pessoas já sabe, né, que a gente vai falar não. Né? Hoje, quem tem Fusca, antigamente era uma coisa popular. Hoje, quem tem Fusca, se eu vender, eu não compro mais, né? E hoje virou um item, como eu posso falar para você, diferenciado dentro do mercado. Para rever essa reportagem, daqui a pouquinho passa no Globoplay, lá você consegue ver também o que passou aqui no jornal. Outras informações amanhã cedo, no Bom Dia Diário, tá? A gente volta a se encontrar amanhã um pouquinho mais cedo, 15 para 7 da noite, te espero aqui no nosso DT2. Obrigado pela companhia, bom descanso. Diário TV, segunda edição. Oferecimento Frimeza. Há 45 anos, quem experimenta, recomenda. Assista agora a sua novela das 7. Cara e coragem, saboreie com Sadia. Seu dia pede Sadia.